Hallo Leute! Hoje vamos começar uma série muito legal aqui no canal, que é onde eu vou ensinar para vocês uma palavra só. Nesta única palavra você vai aprender a pronúncia correta, vou dar algumas frases de exemplo e o significado dela, quando usar, como usar. Eu acho que vai ser uma série muito legal. A palavra de hoje é Feierabend. Você consegue repetir? Feierabend. Essa palavra Feierabend você com certeza já ouviu em algum lugar, seja de um nativo, seja de um estrangeiro, pois é muito usada aqui. Se você mora na Suíça ou na Alemanha, você precisa sim aprender o significado real da palavra Feierabend e também a pronunciar corretamente. Saber em qual momento exato você precisa usar, para você se conectar assim melhor com os nativos, sabe? Mostrar que você entende o ritmo de vida por aqui. Feierabend é o momento em que você encerra o seu expediente de trabalho ou as suas obrigações lá do seu dia a dia. É aquele famoso assim, fim de expediente ou aquele nosso sextou. Só que os alemães, ou até os suíços, né? Eles usam isso todos os dias, não só na sexta-feira. Esse aqui é o momento sagrado de descanso. Vou te ensinar aqui a pronúncia. Você fala Feierabend, Feierabend. Primeiro é Feier, depois é Abend. Feierabend. Esse EI no alemão, né, que você vai ver Feier, EI faz som de AI e o ER faz som de A. Aí fica Feier, né? Feier, aí quebra e fala Abend. Feier. Abend. Tenta aí. E a sílaba forte é no A. Feierabend. Feierabend. Você pode usar essa palavra ao se despedir dos colegas no trabalho. Se você está saindo, você diz Schönen Feierabend. É como se fosse tenha um bom descanso ou bom fim de expediente, tá bom? E para você avisar que você encerrou uma obrigação em casa, você pode usar também, por exemplo, ich mache Feierabend. Como eu trabalho, né, em casa, eu falo para as crianças, Leute, es ist jetzt Feierabend. Ou então eu falo para as minhas filhas, né, ir lá no escritório do meu marido, eu digo, filha, vai lá, fala para o seu pai que já acabou o trabalho. Aí elas vão lá e falam assim, papi, Feierabend, né, que ele já sabe que é para ir desligar o computador que acabou o expediente, acabou o trabalho. Então anota aí agora no seu caderninho, tá? Porque eu vou te dar aqui agora 5 variações de como você pode usar na prática, para você usar em situações reais do seu dia a dia. A frase número 1 seria Ich mache Feierabend. Ich mache, ich mache, ich mache Feierabend. Aqui, digamos que eu estou, sei lá, na cozinha fazendo comida. Eu estou ali, já me esgotei, já estou cansada, chega de estar fazendo trabalho dentro de casa. Então eu falo, ich mache Feierabend. Tipo, você chega por hoje. Não necessariamente precisa ser só sobre trabalho, sabe? Você pode usar quando você está encerrando o seu dia. Até quando você está estudando alemão, você pode falar Ich mache Feierabend. Ok? Use no trabalho, use em casa, quando você terminar de lavar a louça, terminar de arrumar a casa, quando terminar de preparar a rotina à noite com as suas crianças, você pode falar. É o momento de dizer que você encerrou por hoje. Ah, ich mache jetzt Feierabend. Ah, endlich Feierabend. Quer dizer que você não vai fazer mais nada, não vai cozinhar, não vai lavar, não vai passar, não vai fazer nada, vai somente descansar. E a segunda palavra seria schönen Feierabend. Eu olho para você, olho para o meu vizinho, né? Imagina ter o seu vizinho saindo assim, ou chegando, né, em casa super cansado, esgotado. Aí você fala, Hallo Nachbar, schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Fala schö, é o ö, pessoal, não é o. Eu falei outro dia para minha aluna, a Cecília, eu falei, Cecília, fala assim, o, ö, que é para o cérebro entender a diferença desses sons e entender o movimento dos lábios, porque se você não coloca os lábios no jeito certo, né, o som não vai sair correto. É o schönen, e o SCH faz som de sh, aí fica schönen, 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 Feierabend, Abend. Tem uma lição no curso Alemão para a Vida, que o Leo, ele fala para a mãe dele, não lembro mais o que era, mas eu sei que ele falou uma coisa como Abendbrot, uma coisa como Abendbrot. E às vezes os alunos, né, têm a tendência, quando eles estão iniciando o curso, a falar Abend, Abendbrot. Só que tem atenção aqui.
A palavra Abend, a sílaba forte fica no A. Aí fica A, aí desce, Bent. Bent. E o D tem som de T. Aí fica Bent. Bent. E tem que falar o N, né? Às vezes a gente, na língua portuguesa, né, a gente tem a tendência a não pronunciar muito o N. Olha, a língua do N é aqui. Você coloca a língua em cima do dente, eu tenho que falar, porque tem muitos alunos, né, que me escutam pelo carro, né, pelo Spotify, quando estou indo para o trabalho, então eu vou tentar explicar para você que está me ouvindo. Você que está me assistindo, você vai conseguir pegar rapidinho. A ponta da língua fica atrás do dente, em cima, no céu da boca, ela fica reta, fica Agora a língua lá em cima, você achata ela, aí fica põe a língua lá em cima, mas tem que cuidar, você que está dirigindo, tá? Não vai, presta atenção quando você dirige, tá bom? Faz assim, põe a língua para cima e achata a língua lá em cima e faz Este é o som do N. Agora fala devagar primeiro, tá, pessoal? Abend, abend, abend. Primeiro para você reconhecer o tom, o som, porque, pessoal, o segredo tá todo na língua, tá? Quando você coloca a língua no lugar certo, quando você move os lábios do jeito certo, o som ele sai corretamente, entende? E não é o mesmo, olha, outro dia minha filha estava lendo uma palavra em alemão, em português, e a palavra foi em, né? Alguma coisa, uma frase, e tinha a frase em, que é o em. Quando ela foi ler o em, ela leu em. Ou quando ela vai falar fim, ela fala fim. Eu digo sempre, filha, no português, o M tem som de N. Então você não fala fim, você fala fim. Você não fala M, você fala em, né? E o sim, ela, mãe, eu falei, Tamara, você quer comer agora? Ela, sim, eu não é sim, é sim, é com som de N. Então, você tem que ter atenção, né? Quando você fala português é de um jeito e alemão é de outro jeito. Por isso que a gente treina muito isso. Presta atenção. Fala schönen, olha o N. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Você está falando para o seu, imagina, eu usei o exemplo do seu vizinho, né, chegando do trabalho cansado, você olha e fala, Hallo Nachbar, schönen Feierabend, Hallo Nachbarin, schönen Feierabend. Tenha um bom fim de expediente. Você vai ver que ele vai ficar feliz. Uau, ela fala alemão direito, porque você está falando do jeito como eles falam. Eles usam essas expressões assim. Experimenta, depois vem aqui me contar qual foi a reação da outra pessoa, tá bem? Agora, a terceira frase. Wann hast du Feierabend? Atenção na pronúncia. Wann, wann. Eu acabei de explicar para vocês o som do N. Wann, 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 e quando vocês verem duas consoantes juntas, você tem que pronunciar ela rápida. No caso, a vogal pronuncia rápida, né? Você não pode falar van, e sim van. É igual água, né? Eu tenho aqui água. Em alemão a gente fala Wasser. Se você falar Wasser, a pessoa vai te entender, mas está errado. É Wasser, 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 ok? Genau, wann hast du Feierabend? Wann hast du Feierabend? Wann hast du Feierabend? Quando que você termina o seu trabalho? Ou que horas você vai terminar o seu trabalho? Pode ser assim também. Até, inclusive, né, ontem, acho que foi ontem. Sim, ontem eu falei com meu marido, ele já era 17 horas, né? Eu estava já preparando o jantar. E eu falei, ô filho, seu pai tá trabalhando ainda? Ela, sim, mãe, tá trabalhando. Porque eu trabalho no meu escritório, ele trabalha no escritório dele lá no outro quarto, né? Lá é melhor assim, porque se eu conseguir me concentrar aqui, gravo aqui e não atrapalho a concentração dele, né? Aí eu falei assim, e tá trabalhando ainda? Aí eu falei assim, ô Schatz, wann hast du Feierabend? Você pode falar também, wann machst du Feierabend? Ô Schatz, wann machst du Feierabend? Wann machst du Feierabend? Ou seja, quando que você vai encerrar o seu trabalho? Se você falar wann hast du Feierabend, é o mesmo significado. Que horas você vai acabar, que horas você vai terminar, quando você vai terminar. É tudo isso, é o que eu falo para os meus alunos lá, sempre no Alemão para a Vida, né? A gente não traduz
do alemão para o português. A gente pensa, o que que isso significa no português? Então, é isso que eu digo de você pensar em alemão, é quando você pensa no significado e não em sempre ficar traduzindo palavra por palavra, entende? Essa aqui é uma excelente pergunta, né, para você perguntar para o seu marido, para sua esposa, para uma amiga, para vocês planejarem de se encontrar, não sei. Vamos para a frase 4, seria Genieße deinen Feierabend. Genieße deinen Feierabend. Genieße. Um detalhe muito importante também, sempre que vocês verem o IE junto, esse I ele é longo. E esse S gigante que vocês estão vendo aqui não é um B. Na Alemanha é usado isso, é como se fosse dois S's, né? E ele tem um som de S, Genieße, e aí também é longo, tá? Genieße. Na Suíça a gente não usa esse S7. Por quê? Não sei, tiraram da ortografia, né, suíça, e aqui na Suíça a gente escreve com dois S's e não com esse S7, né? Só para você saber, tá? Mas na Alemanha você continua escrevendo com esse S7. Aí fica Genieße, é um I longo. Genieße, Genieße deinen, olha o som do N que eu acabei de falar para você, né? Genieße deinen Feierabend. Genieße deinen Feierabend. Quando que você pode usar ela? Você pode usar depois do trabalho. É como se fosse assim, aproveite o seu descanso. Você pode usar com uma outra mãe no parquinho ou uma outra colega de trabalho, quando você souber que ela já teve um dia super corrido e finalmente ela vai descansar, você pode falar Tschüss, genieße deinen Feierabend. Genieße deinen Feierabend. Aproveita o resto do seu dia. É assim. Foi bem interessante que quando eu vi essa palavra pela primeira vez, eu achava que era para fazer, era a noite de festa. Foi até engraçado que quando eu falei aqui em casa, a minha filha, né, acho que foi pequenininha, assim, quando ela ouviu pela primeira vez, a Tamara, eu falei assim: "Ah, Leute, ich mache jetzt Feierabend." E ela: "Was? Wieso? Machst du Party?" Ela disse: Por que você vai fazer festa?" Eu disse: "Não, filha, a gente fala Feierabend quando a gente acaba de trabalhar." Ela: "Por que Feier? Porque Feier vem de festa, sabe?" Não sei por quê. Eu falei para ela: "É assim que fala no alemão, não sei." E a frase 5 seria Es ist Feierabend. Ela significa que chegou a hora, é como se eu falasse assim: "Pessoal, chegou a hora do descanso, bora pra piscina, bora pro parquinho, bora ali no supermercado. Ei, pessoal, es ist Feierabend." Gostou? Você pode falar isso para você mesma, para sua família, como um aviso alegre de que o momento de estar juntos começou. E anunciar, né, que o momento de trabalho, de estresse, sei lá, do dia, né, já acabou, que agora é hora de relaxar. Hey Leute, es ist Feierabend! Uhul! Es ist Feierabend! Legal, né? Agora eu vou falar uma coisa que eu sempre repito aqui. Eu quero que você visualize você falando alemão. Visualiza você no trabalho com um colega, você usando Hi, tschüss Matthias, schönen Feierabend, tschüss Thomas, schönen Feierabend, hey, tschüss alle zusammen, schönen Feierabend. Imagina você vendo o rosto dessa pessoa olhando para você, sorrindo, ele te responde de volta, você entende. Pessoal, é muito importante você visualizar na sua mente. Eu faço isso até hoje, sempre fiz. Fiz também para não só para o alemão, sabe, mas para a vida que eu consegui conquistar na Suíça, para a vida que eu tenho hoje, como eu vivo hoje, como eu ganho meu dinheiro hoje, como eu ajudo várias pessoas hoje, como eu sustento minha família hoje. Tudo, pessoal, foi visualizado antes. É engraçado que eu não sabia da visualização, né? Depois eu comecei a ler livros, comecei a assistir vídeos no YouTube, conheci, né, mais sobre a visualização, que eu consegui entender o que eu já fazia antes, sem mesmo entender o que eu estava fazendo. Eu ficava no meu quarto, né, onde eu morava, num kitnet, lá na Bom Sossego, em Ananindeua, né, em Belém do Pará. Eu deitava naquela cama velha e olhava para o teto cheio de rato, eu fechava os meus olhos, eu me imaginava num país lindo, com neve. Eu não sei de onde, eu acho que foi do filme, né, que eu assisti, Kevin Allein zu Hause, eu
assistia, eu gostava muito da neve, eu imaginava na neve, eu imaginava com uma família, com 3 filhos, hoje eu tenho 3 filhos, né. Então depois eu comecei a me imaginar falando alemão, eu criava situações que eu ia para a rua, falava alemão com as pessoas. Então, mesmo que para você seja uma bobeira, tenta visualizar você falando alemão. Gente, é sério, a sua fala trava menos quando o caminho já foi desenhado na sua mente. Porque alles beginnt im Kopf. Tudo começa na cabeça, pessoal. Faz que vai dar certo. Eu ensino isso para os meus alunos lá no Alemão para a Vida. Logo no início do curso, no primeiro módulo lá, tem como fazer visualização. Faça uma visualização acompanhada para eles, para quem não sabe, né, como começar. Isso ajuda. Eu acho que aprender alemão não é só você ficar decorando frases, aprendendo a falar, pronúncia, vocabulário, audição. Eu acho que é um conjunto de tudo. Imagina o alemão como um quebra-cabeça. Você não vai falar alemão com uma peça só. Você vai ter várias peças que vão fazer uma foto. Esse aqui é o seu alemão. São várias peças que você tem que preencher para criar o seu alemão. Eu acredito muito forte que a visualização faz parte disso. A compreensão auditiva, o ganho de vocabulário, a pronúncia e a visualização. E a gramática vem depois, que a gramática só serve para lapidar o que você está aprendendo. Porque durante todo esse processo você vai aprendendo essa gramática de maneira super natural. Ela depois vem só para você entender os porquês. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Alemão para a Vida, vou deixar nos comentários também. Se você tiver curiosidade, dá uma passadinha lá e veja o que os meus alunos lindos e maravilhosos estão falando sobre a experiência deles com o curso, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo. Tschüss, bis dann!